Santiago 1:14 dice para nosotros la palabra del Señor: sino que cada uno es tentado quando de su própria concupiscência es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces la concupiscência, después que ha concebido, dá a luz el pecado. E el pecado, siendo consumado, dá a luz la muerte. Palavra de Deus para nossa vida. Quero ser breve em el mensaje que Deus ha puesto em nosso coração. E quero poder predicar em esta oportunidade bajo el tema: que nos consume a vivir? Com base em el texto que hemos leído. Pero para entender por que esse tema, quero aqui fazer uma guisa introdutória. O texto que hemos leído nos retrata uma debilidade do próprio homem, da própria mulher, do ser humano em si, chamado concupiscência. A concupiscência é o que nos atrai ao pecado. Observe as duas expressões usadas em el texto: é atraído e seduzido. Eu não sou seduzido primeiramente eu sou atraído. E que é a atração? A atração é como o imã. Um imã, quando está aproximando-se do outro, é impossível que não se conecte. Automaticamente se vai conectar. E a pessoa que é atraída por el pecado, atraída por el error, tarde ou temprano, esta pessoa vai consumar, vai praticar esse pecado. Porque eu não peco de la nada. Eu não hago nada de la nada. Primeiro eu sou atraído, depois eu sou seduzido. E nós necessitamos entender esse princípio, porque todos os dias nós somos tentados. É impossível caminhar nesse mundo e não ser tentado. Cada um tem sua debilidade, cada um tem sua falha. Vós não tem a falha que tenho, eu não tenho o erro que vós tem, pero cada um de nós temos nossa debilidade. Pero nossa debilidade, quando entregada aos pés de Cristo, ela é fortalecida delante do Senhor. O apóstolo Pablo ha dicho: quando eu penso que eu estou débil, é esse momento que eu estou forte, pero quando eu penso que estou forte, é nesse momento que eu estou débil. Porque nossa debilidade, quando entregada aos pés de Cristo, ela se torna fortaleza. Porque quando eu entendo onde eu tenho meu erro, quando eu compreendo onde eu tenho meu fracasso, e eu entrego aos pés de Cristo, Ele é quem me dá fortaleza, Ele é quem me dá a direção, Ele é o que permite eu estar fortalecido. Não é por nossa própria força. Quando queremos fazer as coisas por nossa própria força, é aí então que vamos cair no engano do pecado. Sansão foi um homem chamado por Deus. Esse homem ele foi ungido por el Senhor. Ele tinha uma força esmagadora. Ele rompia portas de bronze. Ele matava miles de soldados somente com uma quejada de boi, porque ele era um homem poderoso. Mas ele não entendia que a força que ele obtinha não venia de ele, mas venia do Espírito de Deus que estava em ele. Pero ele, não entendendo esse princípio, pensava que ele sempre entendia a força, e que ele começou a atrair-se por el pecado e ser então seduzido por el error. E que passou que esse homem jogou tanto com o pecado, jogou tanto com o erro, hasta o momento que ele estava com todas as brechas abertas, e vino o momento de sua debilidade, vino o momento de seu fracasso, vino o momento de sua caída. Porque quando nós somos atraídos e seduzidos, tarde ou temprano vem a conta, tarde ou temprano vem a fatura. Muitas pessoas jogam tanto com o pecado e pensam: nada me está passando, não entendendo que todo o que eu hago é uma siembra, e a semente eu sembro hoje, eu não vou cosechar amanhã. Tem um tempo de la cosecha, e assim é nossa vida espiritual. Em nossa vida espiritual nós estamos sembrando hoje, pero não é amanhã que vendrá a consequência, pero chegará o momento da consequência. Tarde ou temprano chega a fatura para nós, e nós não compreendemos isso e julgamos com o pecado. Eu já falei acá e vou recalcar, só para ressaltar um detalhe que eu nunca li. Se acorda que eu estava predicando um dia sobre que nós, delante de Deus, somos uma tipificação de estrela conforme o sonho de José?
Porque ele sonhou que o sol, a luna e 2 estrelas se postravam delante dele. O sol, su papá, a luna, su mamá e as estrelas, sus hermanos. Então, a la luz da Bíblia, nós somos uma tipificação da estrela. E a estrela, ela não tem brilho próprio. A estrela solo brilha porque ela tem um reflejo do sol. ¿Y qué es el sol en nuestra vida? El sol de justicia llamado Cristo. Pero yo doy esa introducción para que vos entienda un detalle de la estrella. La estrella más cercana de la tierra, ela está a 5 años luz. ¿Qué significa eso? Si la estrella, ella muere hoy, por 5 años, cuando nosotros miremos en el cielo, vamos mirar esa estrella brillando todavía. Pero esa estrella ya murió. Pero está aí o brilho, está aí brilhando. Daqui 5 anos, se ela muere hoje, é que se vai apagar o brilho dela em nossa visão, em nossa perspectiva. E isso é um princípio espiritual para a nossa vida. Temos que entender quando eu sou atraído e seduzido por el pecado e por el error. Eu falho, eu peco, eu juego com o pecado e nada está passando. É porque entendo uma coisa: tarde ou temprano chega a fatura. Já moriste, a gente aún não está pilhando, a consequência aún não vindo para nossa vida, pero chega o momento que chega a fatura. Não é porque todos pensam que você está brilhando, não é porque todos pensam que você está bem, que vai estar bem, porque nós conhecemos a nós mesmos, nós sabemos quando estamos bem, nós sabemos quando estamos mal, pero muitas vezes a gente mira a aparência, pero solo uno atenta ao coração, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele mira o mais profundo de nosso coração. Ele contempla o mais profundo de nosso interior. E necessitamos compreender esse princípio para que eu e vós não venhamos ser homens e mulheres que têm aparência de vivo, pero estão mortos. Como a igreja de Sardes tem nome que vive, pero está morto. Deus quer que seamos homens e mulheres vivos, que têm vida e vida abundante em el Senhor Jesucristo. Porque só Ele pode dar-nos la vida abundante delante de su presencia. Nosotros necesitamos entender que es necesario cerrar brechas, que es necesario cerrar puertas, es necesario reconocer dónde está nuestra falla. Yo estaba predicando ayer en la casa de recuperación donde fuimos internar el hermano Hugo, y ahí Dios ha dado una revelación que yo quiero compartir con vosotros en esta noche también. Todos los días habrá 2 tipos de llamado que vendrá a nuestra puerta. El primer llamado es de Cristo. Apocalipsis 3:20. Eis que estou à porta e llamo. Se alguno abrir la puerta, entraré en ella, cenaré con él y él conmigo. Entonces el primer llamado que existe, cuando Cristo, Ele golpea nuestra puerta. Todos los días Ele nos llama por nuestro nombre, nos llama por nuestra identidad. Porque Ele é quem tem propósito com nossa vida. Para que existe uma segunda ocasião que vai golpear nossa porta todos os dias. E nós necessitamos entender que todos os dias vai golpear nossa porta. E isso está em el livro de Gênesis, capítulo de número 4. Quando Caim tem aquele momento fatídico donde ele mata a seu hermano. Deus se apresenta a Caim e le habla a Caim dizendo que todos os dias o pecado está à porta, pero cabe a ti enseñorear-se de ele. Que significa isso? O primeiro chamado que bate nesta porta é Jesus. Apocalipse 3:20. Ele está à porta e chama. Pero el segundo llamado que golpea nuestra puerta cada día es el pecado. Pero cuando el pecado golpea nuestra puerta, necesitamos entender que yo no puedo permitir abrir la puerta para que el pecado venga a entrar. Yo tengo que rechazar, yo tengo que reprender, yo tengo que dar la espalda para ese pecado, porque Dios es el Dios que nos dá a fortaleza para resistir. A palavra de Pablo a Timoteo foi resistir a las tentações juveniles. A cada dia ele vai venir, pero nós necessitamos enseñorear-nos dele. Ou seja,
Não é o pecado que tem que dominar nesta vida. É nós que necessitamos dominar o pecado. Nosso grande problema é que, em vez de ter domínio sobre o pecado tem domínio sobre nós. Em vez de nós dominar o que quer tentar-nos, nós somos dominados por nossas tentações. Em vez de nós resistir à aparência do mal, resistir à tentação, resistir a lo que golpea nossa porta, nós nos entregamos a ela. Todos os dias, o pecado golpea a porta. Pero hoje a pergunta é: a quem vas abrir a porta? Hoje Jesus está golpeando, dizendo: eis que estou à porta e chamo. Se algum abrir a porta, entrarei em ella, cenarei com ele e ele comigo. E eu quero entender que essa manhã, essa noite, acá, nós temos alguns que abrirão a porta e permitirão Jesus Cristo entrar. Porque se nós não abrimos a porta e permitimos Jesus Cristo entrar, quem vai vir golpear a porta para que possa entrar é o pecado. E se abrimos a porta para o pecado, ele vai ensenhorear-se de nós. Que significa ensenhorear-se? Significa que ele vai ter domínio nesta vida. E Deus não nos ha chamado para ser dominado. Deus nos ha chamado para ter domínio. Sabe por quê? Porque Deus nos chama, que a palavra de Deus diz que Deus não nos ha dado espírito de temor, sino Deus ha dado amor e domínio próprio. Por isso, hermano, Deus não nos ha chamado para ser dominado, Deus nos ha chamado para dominar. Eu não sei o que ha dominado tu mente hasta hoje. Eu não sei o que ha dominado tu coração hasta esta oportunidade. Eu não sei o que ha dominado tu vida. Eu não sei se é o celular que tem dominado tu vida. Eu não sei se é um pecado que tem dominado tu vida. Eu não sei se são decisões que têm dominado tu vida. Mas em essa noite eu quero dizer-te que chega tempo de ter domínio próprio. E esse domínio próprio vai dar-te a autoridade de dizer: aqui não, Satanás, eu cerro a porta para vós e permito só que Cristo entre em minha vida. Quantos querem abrir a porta para que Cristo possa entrar? Levante tus manos, cierra tus ojos. Eu quero soltar a primeira palavra profética em essa noite, dizendo: oi, Satanás, escucha o que te decimos. Vos está golpeando a porta por meio do pecado, pero hoje essa igreja decide: eu cerro a porta para ti e eu abro a porta para Cristo, para que Ele possa entrar. Eu declaro que cada pessoa que está aqui em essa noite abrirá a porta para que Cristo possa entrar, e Satanás não terá domínio, Satanás não terá autoridade, Satanás não terá potestade, pero Deus é quem terá domínio sobre nossa vida. E em vez de ser dominado por el pecado, nós vamos ter domínio próprio em el Senhor Jesucristo. Alabadaracaya subidicando e abadarasai, alarebenicando e subidicando e abadarasui, ribianaya subidicando e abadarasai. Quantos querem ter domínio próprio? Alabado seja o nome do Senhor. Pero todo empieza em uma coisa: concupiscência. ¿Y qué es la concupiscencia? Un deseo ardiente por cosas terrenales. Un deseo ardiente por cosas momentáneas. Un deseo ardiente por pasiones. Un deseo ardiente por invitaciones del enemigo. Un deseo ardiente por cosas. La persona que tiene concupiscencia, ele não tem mentalidade de Cristo, ele tem uma mentalidade mórbida, calcomida, uma mentalidade desse mundo, que só pensa em el passageiro, que só pensa em el momentâneo, que tem sua mirada em essa terra, mas nossa mirada não está em essa terra, nossa mirada está em el Senhor Jesucristo, e Ele nos ajudará para permanecer em sua presença hasta que Ele venga. Porque a pessoa que tem concupiscência, ele é mais atraída su deseo por lo proibido. E que é o proibido? O proibido para um casado é o adultério. O proibido para um solteiro é a fornicação. O proibido para uma pessoa que quer servir a Cristo é o pecado. Esse é o proibido. Pero a pessoa que tem a concupiscência, ela deseja ardentemente essas coisas. E não pode entender que nós necessitamos lutar a cada dia contra esses desejos. Porque esses desejos vão querer dominar nossa vida, pero nós necessitamos ter domínio próprio. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo de número 12, versículo de número 10, se pode abrir aí, hermano Josias. 2 Pedro, o capítulo de número 12, e o versículo de número 10. Mira o que diz a palavra do Senhor.
Y mayormente aquellos que siguiendo la carne anda en concupiscencia e inmundicia y desprecio el señorío. Atrevidos e contumaces não temem dizer mal de las potestades superiores. A primeira coisa que necessitamos entender é que quando eu tenho a concupiscência como base de minha vida, eu sempre vou ser uma pessoa rebelde, uma pessoa despreciável, uma pessoa imunda, uma pessoa atrevida, uma pessoa contumaz e uma pessoa sem temor. Mira, tantos adjetivos para uma pessoa que vive na concupiscência: atrevida, contumaz, sem temor, irreverente. Todo isso são características de uma pessoa que vive na concupiscência. Porque que é a concupiscência? É a porta de entrada. Lo que eu desejo é lo que eu anelo. Lo que eu não anelo é lo que eu guardo em meu coração. E necessitamos entender. Eu vou saltar muito a prédica e me vou na parte final para que vós possam entender, porque isso é o que Deus quer falar com nós essa noite. Eu vou deixar de falar muitíssimo lo que eu ia falar e de acá eu vou saltar para o final, para que vós em essa noite não venha mais generar em tu vida o pecado. Por que, pastor Davi, generar em minha vida o pecado? Porque é decisão. Se eu decido alimentar minha concupiscência, o pecado é o que vai ser generado. Pero se eu decido alimentar as coisas de Deus em minha vida, a paz, o gozo, a tranquilidade, o fervor, o amor, a paixão por Deus, é o que vai ser generado em minha vida. Porque o que eu alimento é o que eu dou vida. Vamos ouvir o texto que hemos leído, Santiago 1:14. Vamos saltar já para o 15. Santiago 1:15. Porque eu quero orar por tu vida também. E mira o que diz, vou ler na pantalla contigo. Então, a concupiscência, depois que há concebido. Então, observe, a concupiscência ela necessita ser concebida. E como se concebe algo? Para que haja uma conceição, necessita duas coisas: uma semilla e uma terra. Para que eu pueda conceber um hijo, eu necessito a terra chamada útero e eu necessito de uma semilla chamada sêmen. Quando a semilla entra na terra chamada útero, é o que concebe a vida. E em la vida sempre é assim. Sempre quando eu vou generar algo, eu necessito de uma terra e eu necessito de uma semilla. A atitude que eu tenho é a semilla. O lugar que eu vou é a terra. Por isso a Bíblia diz em Salmo de número 119, versículo de número 105: Lámpara para mis pies es tu palavra e lumbrera mi camino. Porque quando a palavra de Deus guia nossos passos, nós não vamos estar tendo atitude em ambientes que vai sembrar semilla em lugares equivocados. Pero para que vos pueda entender todo lo que passa em nossa vida, a semilla é a concupiscência. Acá vai ser a semilla para nós. E a terra onde essa semilla vai ser sembrada é nosso coração. Se eu permito a concupiscência ser sembrada em meu coração, o que vai ser concebido em minha vida é o pecado. Porque quando é concebido, dá à luz o pecado. Se eu tenho alimentado a concupiscência em meu coração vai dar luz ao pecado. Porque eu já li acá e vou recalcar: nadie peca de la nada. Primeiro um pensamento, depois um sentimento em el coração e uma atitude em seus hechos. Primeiro eu penso, depois eu alimento em meu coração e depois eu hago. Todo esse processo. O versículo que hemos leído, ele está falando de três coisas. Processo. Primeiro a concupiscência é concebida, depois o pecado é dado à luz e por último, sendo consumado, dá a morte. Processo. Não é de la nada. Primeiro eu alimento a concupiscência, vem o pecado e esse pecado me leva à morte. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Pero não só isso, a Bíblia também diz que a paga do pecado é a morte.
E a paga é a recompensa por lo que eu hago. Quando eu recebo um pago, eu estou sendo recompensado por lo que eu hago. E a concupiscência não vai dar nenhum resultado positivo para nossa vida. Solo resultado negativo. Por isso, se eu entendo que a concupiscência é uma semilla e mi coração é na terra, eu vou blindar mi coração em el Senhor Jesucristo. Eu vou blindar mi coração com a palavra do Senhor e eu não vou permitir com que mi coração seja danhado e essa semilla de concupiscência entre em minha vida e venga dar a luz ao pecado. E isso é tomar atitude a cada dia de servir ao Senhor, de reverência, de ler sua palavra, de buscar sua presença, de viver em santidade, de viver em reverência. São decisões diárias que vão permitir eu sembrar a concupiscência em meu coração ou eu sembrar em meu coração a santificação. A pergunta é: ¿qué ha sembrado em tu coração? ¿Qué está sendo sembrado em tu coração todos os dias? ¿La vida ou la muerte? E acá eu termino sobre a última palavra. E o pecado sendo consumado, dá à luz a morte. E acá essa palavra é o tema de nossa mensagem. Que consume tu vida? Por que essa pergunta, pastor? É muito sencillo. O texto está falando que quando eu dou luz ao pecado, eu consumo a morte em minha vida. A palavra consumado, em el original grego, ele dá o entendimento de verdadeiramente nós praticar algo por completo, por inteiro. A palavra original grego é a palavra apoteleo, que significa completar por inteiro. Quando eu estou consumando algo em minha vida, é que eu me estou llenando por inteiro disso. E acá eu te vou fazer um paralelo para que você possa entender a luz da Bíblia. Se eu dou a luz ao pecado por causa da concupiscência que eu alimento em meu coração, eu vou consumir em minha vida a morte espiritual. E também pode levar-me à morte física. Pero se eu decida cada dia alimentar a palavra de Deus, alimentar a alabança, alimentar coisas que vão edificar minha vida, então eu vou consumir em minha vida o propósito de Deus. E que é o consumado é llenar-se por inteiro. Sabe qual é o nosso problema? É que nós muitas vezes estamos tão llenos de las coisas do mundo que não temos espaço para as coisas de Deus. Estamos tão completos de todo o que nos alimentamos de essa terra que não temos um pouquinho de espaço para alimentar-nos de las coisas del cielo. Temos tanta disponibilidade a pecar e temos tanta dificuldade em santificar-se. Temos tanta facilidade em tomar malas decisões e temos uma grande dificuldade em tomar buenas decisões. Eu e vós fomos chamados a llenar-nos por completo do propósito de Deus nesta vida. Pero para verdadeiramente consumar lo que vem de Deus em nossa vida, necessitamos obedecer-lhe, porque a palavra de Deus nos diz sobre nosso Maestro que ele foi hecho semelhante a nós e foi obediente hasta a morte e a morte de cruz. Por que eu uso essa comparação? Porque em la cruz, quando Cristo está clavado, Ele está para dar seu último aliento, Ele está para expirar-se nessa terra. Ele disse: está consumado. A consumação da concupiscência em nossa vida nos leva à morte, pero o consumado de Cristo em la cruz nos leva à vida. Porque Cristo, pagando o preço de sangue em el Calvário, Ele está tomando a morte mais cruel, mais maligna. E que a luz da Bíblia em Deuteronômio nos diz que todo el que é colgado em el madeiro é maldito. Quando Cristo está sendo colgado em el madeiro, quando Cristo está derramando seu sangue, em aquele momento antes de expirar, Ele diz: está consumado. Em aquele momento Ele está tomando a morte para que eu e vós tenhamos a vida. Em aquele momento Ele está tomando toda a maldição para que eu e vós recebamos a bendição. Em aquele momento Ele está pagando o preço por todo o pecado para que eu e vós podemos ter a santificação em nossa vida.
Esse é divisor de água. Em aquele momento Cristo se está llenando por inteiro do propósito de Deus em sua vida, porque Ele vino na terra com esse propósito, o propósito de entregar-se por nós, de morir por nós, e Ele se consumou em el propósito de Deus em sua vida, sendo obediente hasta a morte. E a pergunta é: por que ha consumido tu vida? ¿Para qué te dedica? ¿Qué te llena? ¿Está lleno del mundo? ¿Está lleno de Dios? ¿Está lleno de las cosas de la tierra? ¿O está lleno de las cosas de Dios? La pregunta es retórica. Vas a contestar en tu corazón. Pero la actitud y el posicionamiento que tenemos en esta noche va a definir dónde vamos a llegar de aquí en adelante. Que yo y vos vengamos vivir para cumprir o propósito de Deus nesta vida, llenar-nos por inteiro de sua presença, de seu poder, de sua autoridade, llenar-nos por inteiro de sua graça que quer manifestar-se a cada dia em nossa vida. Não permitamos as coisas passageiras e momentâneas distrair-nos de lo que Deus quer para nossa vida. Deus quer aqui homens e mulheres enamorados por Ele, que se entrega a seu chamado, que se entrega a seu propósito, que vive a presença de Deus em sua vida. Que te consume, hermano? Que está llenando tu vida? Estás sendo llenado para cumprir o propósito de Deus? Ou está sendo llenado para ser uno mais nessa terra? Rumbo ao inferno, rumbo à maldição, rumbo à perdição. Deus quer posicionamento de nós. Quantos querem posicionar-se essa noite? Pónganse sobre tus pés em nome de Jesus. E eu quero terminar. Demasiado muita coisa tinha para falar em mensagem, pero quis ser breve, para que eu e vós vengamos cumprir o propósito de Deus em esta vida. A Bíblia diz assim: há uma outra palavra para consumado, que é a palavra consumido. E essa palavra em original grego é a palavra katapino, que significa tragar inteiro. Sabe por que muitas vezes nós estamos tão llenos do mundo? Porque o que tragamos é só as coisas desse mundo. Que é o tragar, pastor Davi? É todo o que nos alimentamos todos os dias espiritualmente. Porque o que eu permito entrar em meu coração, por meio da concupiscência ou da santificação, é o que vai definir o que haverá dentro de mim, para verdadeiramente conceber a morte ou a vida, a maldição ou a bendição, a graça ou a rabia, el poder de Deus ou as enfermidades dessa terra. Todos os dias haverá circunstância em nossa vida, pero eu e vós necessitamos entender: eu necessito tragar o que vem de Deus, eu necessito tragar o que vem de sua presença. Não trague qualquer coisa. Se alguém te ofendeu, irmão, não traga essa ofensa. Suelta, bendiga. Se alguém te maltratou, não traga essa ofensa. Suelta, bendiga. Se alguém te ha prejudicado, não traga essa ofensa. Suelta, bendiga. Se alguém te invita a pecar, não traga essa invitação. Suelta isso e traga a palavra. Traga a alabança. Traga a prédica. Traga dentro de tu vida espiritual, dentro de tu coração, coisas que vão edificar tu vida. E acá cerramos com broche de ouro. Porque isso está falando de todo o que hemos falado desde o princípio da mensagem. A concupiscência é uma semilha. Se eu trago ela, vai entrar em meu coração. E essa semilha em meu coração vai generar o pecado e a morte em minha vida. Pero se eu e vós tragamos o que vem de Deus, retenemos o que vem de sua presença, eu e vós seremos levantados, bendecidos, renovados, animados, alentados. Hoje é uma decisão sublime, ímpar para nossas vidas, para que eu e vós não caminhemos sem rumo, sem direção, pero que caminhemos rumo ao propósito de Deus. Amém? Cierre seus olhos. Antes de invitar-te a venir adelante, eu quero fazer a oração que sempre hago, de acordo ao mensagem que hemos predicado. Põe a mão em tu coração e diga ao Senhor: Senhor, já não quero sembrar em meu coração a concupiscência, pero quero sembrar em meu coração tu palavra, tu presença, tu alabança, tu poder e tus promessas. Senhor, a partir de hoje, já não vou tragar el pecado, el error,
la ofensa y las tentaciones que voy a sufrir a cada día. Pero voy a tragar lo que viene de ti. A partir de hoy, rechazo todo pecado, toda mentira, todo engaño, toda maldad, toda maledicencia. En el nombre de Jesús, Señor, abro la puerta de mi corazón para que hoy tú puedas entrar. Y cierro toda brecha para que el pecado no tenga poder en mi vida. En el nombre de Jesús, amém. Senhor, acá está tu igreja que ha hecho essa oração juntamente comigo. Eu declaro, papá, que não serão meras palavras que saem de sua boca, pero será, papá, um clamor que saia de seu coração. Não será, papá, meramente um acto simbólico momentâneo, pero será, papá, uma convicção que vai emanar de sua vida, para que cada um de nós, Senhor, hoje salgamos de acá com graça, salgamos de acá com renuevo, salgamos de acá, papá, cumprindo o propósito de Deus em nossa vida. Que o inimigo hoje seja avergonzado, papá. Em nome de Jesus Cristo, hoje declaramos derrota do inimigo. Repreendemos agora em el mundo espiritual todo principado, toda potestade, todo governador de las tinieblas e toda hueste de maldade. Em nome poderoso de Jesus Cristo, a ti te hablamos, espírito de tiniebla. A ti te hablamos, espírito de oscuridade. A ti te damos ordem no mundo espiritual. E sal desse ambiente, e sal dessa casa, e sal de la mente de los hijos de Dios, porque a partir de hoy se levanta aquí una generación que es enamorada por Cristo, que no va a permitir la semilla de concupiscencia ser sembrada en su corazón, pero solo va a permitir la semilla de la verdad, la semilla de la presencia, la semilla de la palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaramos, papá, un nuevo tiempo, declaramos un divisor de aguas, declaramos un tiempo próspero, un tiempo bendecido, un tiempo de edificación, donde tu iglesia venga a crecer a cada día, en el nombre poderoso de Jesús. Venga adelante, hermanos. Yo quiero orar y ministrar en tu vida en esta noche, juntamente con la pastora, con el diácono, el presbítero. En el nombre de Jesús, venga adelante. Yo quiero orar y ministrar en tu vida en el nombre de Jesús. Alabadaracaya subiricando arabadarasai. Ri adai ababa subiricando e abadarasai. Ropi adai asub anabiacando e omonorocondarabadarassui. Ri abai asub anabiacando e obodorocondarabadarassui. Vem acá, hermano Sosa. Vem acá um ratito. Glória a Deus. Pon tu mano em sinal de receber. De redi anaya subiricando e obodorocondarabadarassai. Ribi adaya soube anabacando e omonorocondarabadarassui. De rebi anabia subiacando e omonorocondarabadarassui. Ridi adaya soube anabia caia subiricando e abadarassai. La ribi adabia subiacando e oboconda e abadarassai. Ridi adababa subiricando e omonorocondarabadarassui. Ri adabi anabi anabasubicando e abadarassai. Ribi adabado do sudo robianai. Esse fogo que está aí tem que envolver incender, disse o Senhor. Libi albaia sotocoto e obodoiassui. Assim tentado ir de minha presença, assim tentado ir de meu propósito, assim tentado ir de lo que eu tenho para ti, hijo mío, pero não vas a poder, porque te has sentido vazio. Has hecho coisas que tu carne ha agradado, pero tu espírito te ha molestado, tu espírito te ha quebrantado, porque tu eres mío, dice el Señor. La vaya subinicando y obodorocondarabadarassai. Yo sé que has tenido problema de paternidad. Eu sei que tu papá não foi um papá que te gostaria que fuera. Eu sei que tu papá te ha maltratado. Eu sei que tu papá te ha abandonado. Eu sei que tu papá te ha rechazado. Pero por acaso não sou eu tu papá? Ele decando e obodocondo robodo e subidicando e abadarassai. E porque agora hace com os tuyos lo que tuyo ha hecho contigo. Ele decando e subidicai a subidicando e abadarassai. El ciclo tem que romper-se em ti, hijo mío. E es decisión. Levanta-te, decídate. Não
não haga com os tuyos lo que el tuyo hizo contigo. Em minha presença há sanidade, em minha presença há liberação. E hoje te traje aqui. Eu mesmo te he quebrantado, mi espírito te ha quebrantado, porque tenho projeto contigo. Aunque has intentado ir, não has podido, porque eu te amo. Hoje eu te atraigo a minha presença. Por muito tempo has sido atraído e seduzido por el pecado, pero hoje eu te atraigo e te seduzco a minha presença para servir-me, para estar delante de mim, diz o Senhor, e tu sabrás que hacer. Lebianaya subidicando yobodoroconda badarasai, rubi adaya sobi anabiacando yobodoi, lebianaya subidicando robodoroconda badarasai, porque quem ha pisado em minha presença em outro lugar não pode viver, hijo meu. Vas tentar, tu carne tendrá prazer por um momento, pero tu espírito te quebrantará cada dia, porque vos tem o selho de minha presença, diz o Senhor, vos tem a arra de meu espírito, por isso não pode pecar em paz, hijo meu. Alababa subidicando yobodorocoyasai, alabadara suyadai, alababa sobicando yabadarasai. Hoje eu te toco, hoje eu rompo essa cadena que estava cerrando tu coração, ele decando robocoyo subidicando yabadarasai, porque hoje eu quero invitar-te a um chamamento, hijo meu. Hoje eu quero invitar-te a tomar posicionamento, porque não é tempo mais de ouvir, é tempo de ser responsável, porque eu tenho promessa contigo, e a promessa não ha caído por terra, aunque Satanás te ha mentido, aunque Satanás te ha enganado, aunque Satanás te ha deturpado, eu aún mantenho minha palavra, ele decando robodoroconda yabadarasai, pero todo dependerá de ti, hijo meu. Lo que tu decidas, el posicionamento que vos tenga, dependerá do que eu harei em tu vida, diz o Senhor. Ele decando robocoyo subidicando yabadarasai, lababa subidicando robodorocoyo yabadarasui, ri abaya sobiacando yabadarasai. E hoje rompo em tu vida essa maldição generacional. Não, hoje el ciclo se rompe em ti, diz o Senhor. Lebia caia subidicando robodorocoyo yabadarasai. E tu hoje decida-te, hijo meu, e verás o que eu harei em tu vida. Assim disse o Senhor para ti. Alabaya sob anabia caiasai, ridi anabasubidicando yabadarasai. Senhor, se vino de ti essa palavra, derrama agora um bálsamo e um refrigério del alto da cabeça a la planta de los pies. E agora, papá, toda a cadena, Santo Deus, de pecado, toda a cadena de concupiscência, toda a cadena de atadura que aún estava em el coração e na mente de tu hijo, hoje rompa essa estrutura em el nombre de Jesucristo, e ele pode salir aqui com convicção que el Deus que le ama é o Deus que le llama, que el Deus que le ama é o Deus que le atrai a sua presença. Assim, Senhor, le bendigo e declaro, papá, um tempo de posicionamento, tiempo de decisión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabadaracaya subidicando yabadarasai. Levi anaya subidicando robodoroconda yabadaracaya subidicando robodoroconda yabadarasai. Te bendigo, mi hermano querido, en nombre de Jesús. Ri adaya sobi anabiacando yobodoroconda yabadarasai. Ri abaya suyanayacando yobodocoyasai. La ribi adaba subidicando yobodoroconda yabadarasui. Fuego, Senhor, sobre a vida de tu sierva ahora, em nome de Jesus, Senhor, que ele sinta esse fogo que ha sentido, papá, em nome de Jesus, que esse fogo, papá, venga a arder continuamente sobre o altar e não venga a apagar-se, em nome poderoso de Jesus Cristo. Lebiacai subinicanho bodorocoia subini anabacai, ri ababa subinicando e bodorocoia subinicando e abadarasai. Declaramos a Deus sobre tu siervo esse ânimo, esse aliento, essa dedicação, essa entrega, Senhor, total en tu presencia cada día, en el nombre poderoso de Jesucristo, para la gloria de tu santo nombre. Declaramos a Dios el poder, la gracia, la autoridad manifestado para que tú seas glorificado, exaltado y engrandecido en el nombre poderoso de Jesús. Así yo le bendigo, papá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, yo bendigo la vida de Cris. Derrama cada dia del poder, derrama cada dia da autoridade. Ababasuya nabacaya subinicando e obodorocondarabadarassai. Senhor, que Cristo desde chico tenha experiência contigo. Suelta, San Dios, ahora el Espíritu Santo, derramando el poder y la autoridad sobre su vida. Que ele sea bautizado desde chico, Señor. Que sea lleno de tu fuego, que sea lleno de tu autoridad, sea lleno de tu presencia, Señor. Aún en su terrenidad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuego, fuego, Señor.
Fuego, Señor. Alababa subidicando robodorocoya subidicando rabadarasai. Libi anaya suya nabiacando yo subidicando robodoroconda rabadarasai. Lere abaya subia nabiacando yabadarasoi. Ri adaya suya naya sobia nabacaya sai. Ri anabiacaya suya nabacando yobodorocoya sui. Passa tus manos assim a de receber. Delebi anaya suya nabadaracaya subidicando yabadarasoi. Rupi anabianaya suya nabacaya sobianai. Ri adaba subidicando yobodorocondarabadarassai. Tu eres minha, disse o Senhor. Dorobi anacaya subidicando robodorocoia subidicando yabadarassai. Porque tu abuelo me has entregado a mim, a ti, disse o Senhor. Tu has sido minha desde o ventre de tu madre, porque tu abuelo ha declarado e ha entregado tu vida em minhas manos, disse o Senhor. Dorobi acaya subidicando yobodorocondarabadarassai. E tu tens identidade em Cristo, disse o Senhor. Lebi acaya subidicando robodorocondarabadarassai. E eu he dado dons e talentos que quero usar tu vida, hija minha. Eu quero usar-te para cantar, eu quero usar-te para bailar, eu quero usar-te para ser instrumento em meio de tu parentela. Eu quero usar-te para ser a diferença em meio de tus amistades, amistades que não são genuínas e verdadeiras, são verdadeiramente pessoas que são enviadas por Satanás para enganar-te, para iludir-te. Alabasuya nabacaia sobidicando rabadarasai. Eu vejo chicas que por tu frente têm uma sorrisa, te abraça, pero por tu espalda te acuchilha, por tu espalda maquina contra vós, disse o Senhor. Nabacaia sui, lebiacaia sobidicando yabadarasai. E tu sabe que te digo, has escuchado esse pouco de chisme que ha hablado sobre ti, e isso ha dañado tu coração, ha entristecido tu coração, de bicaia subidicando yabadarasai. Pero eu tenho llamado em tu presença, hija mía, por isso la lucha, por isso la prueba, porque tu luz vai molestar as tinieblas que estão em elas. Não temas, hija mía, eu derramo cada dia mi balsa e mi refrigerio sobre tu vida, e eu te darei encontro comigo, te visitarei em sonho, te mostrarei minha graça, te mostrarei meu poder, te mostrarei minha autoridade, e verás que bueno estar em minha presença, que bueno a servir-me. Alabaia subia navia caia sai, riti andabadara caia subidicando yabadarasoi. Te usarei em essa igreja, disse o Senhor. Eu te darei capacidade, eu te darei talento, porque tu coração é anelado dançar assim como a irmã Telma. Lebia caia subidicando yabodorocoia subidicando yabadarasai. E eu te darei a oportunidade, hija minha, e a cada dia que se acerca a mim, verás minha identidade que eu tenho para ti. Não o que o mundo disse, não o que esse mundo disse, pero sim o que eu te digo, hija minha, porque o que eu tenho é pleno, o que eu tenho é justo. Eu te darei um instrumento em minhas mãos, e eu te darei a cada dia a paz e a convicção em minha presença, porque serás muito decepcionada por o que vos pensa, que são tus amigos e amigas, pero eu estarei contigo, eu te consolarei, eu te guardarei, e te dou uma família que te ajuda, te dou uma família que te cuida, te dou uma família que te guia. Assim disse o Senhor para ti, Senhor. Derrama tu dedo graça sobre a vida em cada hora. Em nome de Jesus. Revianaya subidicando e obodorocondarabadarassai. Guarda seu coração a cada dia, Senhor. E que toda barreira, que todo estorbo, que todo impedimento venga a cair por terra cada dia delante de ti. Em nome poderoso de Jesus. Revianaya subidicando e obodorocondarabadarassai. Senhor, ponga sobre suas manos, Senhor, hoje, a capacidade de a cada dia buscar-te, a capacidade de a cada dia estar em tua presença, e que toda a capacidade para a obra que tu tens preparada para a fica, e que ele venha entender a cada dia de amado e o propósito divino com sua vida. A Senhor, e le bendigo em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Abraço. Arabasuya nabiacando e abadarassai. Derebiadnaya subidicando e abadarassai. Labaia subidicando e obodorocondarabadarassai. A ti te hablo, espírito que ha entrado por el maltrato, para el rechazo y por todo lo que ha pasado desde la niñez de Ramón. A ti te hablo. Tu sabes quem sos,
Yo no sé, pero el Dios Todopoderoso sabe. Y a ti te hablo. Y ahora yo ordeno en el mundo espiritual. Yo ato tus manos, yo ato tus pies. Y no solo a ti, pero a todos los que te acompañan. Yo ato sus manos, yo ato sus pies. Y declaro que van a salir 3. Porque Ramón, a partir de hoy, tendrá el sello del Espíritu sobre su vida. Tendrá la arra del Espíritu en su vida. Y tú no tendrás poder y autoridad sobre su mente y sobre su corazón. Porque el lavado y redimido por la sangre del Cordero. Aquí yo te doy orden ahora, a ti y a los que te acompañan. Van a salir en la contagem del 3. Yo conto 1 en nombre del Padre. Yo conto 2 en nombre del Hijo. Yo conto 3 en nombre del Espíritu Santo. Sal en el nombre de Jesús, Señor. Derrama de tu bálsamo, de tu refrigerio, de tu autoridad sobre la vida, papá, del hermano Ramón. Y que él pueda levantarse, San Dios, no solamente físicamente de esa oración, pero que él pueda levantarse espiritualmente para servirte, para seguirte, para honrarte y para conocerte a cada día, Señor. Para que tú puedas, papá, sanar toda herida de su corazón. Para que tú puedas sanar toda herida, papá, que le han hecho, con actitud, con gestos, con palabras, Señor. Y él pueda conocerte a cada día, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesús. Santo y poderoso eres tú, Señor. Darabasu y anabiacaya subidicando y abadarasai. Derribi anabasubidicando y omonorocondarabadarasoi. Dere amana subi anabiacando y abadarasoi. Duri abada subi anabiacando y abadarasui. Duribi anabadaracaya subidicando y omonorocondarabadarasai. En el nombre de Jesús, Señor. Visita a tu hijinha essa noite, papá. Que sus ojos espirituales sean abiertos, papá. Y ella puede comprender, papá, que es tiempo de estar delante de tu presencia. Señor, porque tú te has llamado con tu hija. Tú le has hablado, tú le has recalcado, tú le has alentado, tú le has advertido, Señor, una y otra vez. Porque es el tiempo de tu hija, Señor. Tú le has hablado, papá, sobre su familia. Tú le has hablado sobre los suyos. Pero ¿cómo ella va a querer que ellos vivan algo nuevo si ella aún tiene la actitud vieja? ¿Cómo ella va a querer, Señor, que tú cumpla la palabra que tú le has prometido si aún no ha tomado una nueva actitud? Y yo sé, Señor, que le cuesta a tu sierva. Ella ha querido, ella ha intentado, pero no ha podido con su fuerza. Pero hoy yo declaro, papá, que tú le visitas. Y papá, en el nombre de Jesús, que toda atadura que trae, papá, tropiezo, barrera, Señor, que tú puedas, papá, romper. En el nombre de Jesús, Señor. Y toda esa barrera, Señor, que se levanta en su salud, papá, trazida essa alergia a cada dia, Senhor. Não permitindo tu hija, papá, trabalhar, não permitindo tu hija, papá, muitas vezes fazer muitas coisas. Hoje queremos repreender, Senhor, porque isso também já lhe ha cansado, isso também já lhe ha fadigado, Senhor. E Satanás muitas vezes ha entrado por essa brecha, Senhor, para cansar-lhe, para, Senhor Deus, agotar-lhe, para angustiar-lhe, para preocupar-lhe, para quebrantar-lhe, e para não ter a força para servir-te, para não ter a força para hacer lo que corresponde. Pero hoje ordenamos, em nome de Jesus, a ti te hablo, espírito que trae essa alergia. Hoje eu te ordeno, vas a salir de la vida de la diaconisa Sônia, porque ela é del Senhor Jesus. A ti te ordeno, espírito que trae alergia. Eu te vou atar e te vou echar em 3 bajo la autoridade del nombre del Senhor Jesus. Eu conto em nome del Padre, eu conto 2 em nome del Hijo, eu conto 3 em nome del Espírito Santo. Sal em nome de Jesus. Agora te ato tus manos, ato tus pies, e se aún está em mundo espiritual para querer traer lucha, traer prueba, traer dificultad, traer alergia para la sierva del Señor. Hoy reprendemos y cancelamos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Labaya subia caia sobinicando rabadarasai. Ribi adaya sobia nabiacando yabadarasoi. Rebi adaba subinicando romodoro condarabadarasai. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te atamos tus pies, atamos tus manos y atamos toda autoridad que vos tienes sobre ella. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lababa subidicando yabadarasai. Ribi adaba subidicando yabodoro condarabadarasai. Dari abaya sobia nabiacando yabadarasoi. De decaia sopia nabiacando yabadarasai. En nombre de Jesús. Fuego, Señor.
Fuego, Señor, quema ahora, papá. Quema, Señor, en el nombre de Jesús. La rababa subidicando y abadarasai. Ribi adaya sobia nabacando y abadaracaya soy. Ri abadacando y abodorocondarabadarasu. En nombre de Jesús. A ti damos orden. Y declaramos en la presencia del Señor. Ahora va a salir por entero. Alabadasui. Nibia nabacaya subidicando arabadarasai. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Darabadara subidicando y abadarasai. En nombre de Jesús. Do rei adaya subidica. Senhor, cobrimos tu serva com a sangue del Cordeiro. E declaramos, papá, que ela pode entender que é tempo de soltar. Eu não sei o que tu hija não quer soltar em seu coração, pero tu lo sabe. Tu lo sonda todo, Senhor. La rababa subidicando e abadaracaya sai. De re de caia subia navia caia sai. Da rababa subidicando e abodorocondarabadara sai. De rebi anna subidicando e abodorocondarabadara. De rede anabasubi anabadaracaya sui. De rebi adai, de rebi anabasubidicando e abadarasai. Rababasubidicando robodorocondarabadarassai. De rebi anabasui adai acando rabadarasai. Em nome de Jesus. Haz tu obra ahora, papá. Em nome de Jesus, Senhor. Que tu hija hoje seja tocada. Suelta hoy, diaconizo todo. Todo lo que está en tu corazón, suelta. Suelta. ¿Hasta cuándo vas a atar eso en tu corazón? ¿Hasta cuándo vas a retener esa falta de perdón en tu corazón? ¿Hasta cuándo vas a retener ese sentimiento contrario en tu corazón? De rebiacaya subidicando y abadarasai. Estoy haciendo cosas buenas, porque solo puedo ver el malo, dice el Señor. Levianaya subidicando y abadarasai. Y aquí te hablo, dice el Señor. No estoy hablando de tus parientes, no estoy hablando de tu esposo, no estoy hablando de tu hija. Aquí te estoy hablando. Y tú sabes lo que te hablo, porque estás reteniendo há muito tempo esse sentimento em tu coração, hija mía. E eu te llamo a ser libre, eu te llamo a soltar hoje, diz o Senhor. Levianaya subidicando rabadarasai. Suelta para ser libre, suelta para ser sana, suelta para ser liberada, diz o Senhor. Está em tus manos, hija mía. Eu não posso fazer milagros se vos não suelta em tu coração, diz o Senhor para ti essa noite. Espírito Santo, ministra a tu hija agora. Ministra ahora en el nombre de Jesús, que ella pueda entender y soltar en su corazón todo lo que está ahí, papá. Tú lo sabes que es, Señor, que ella pueda, papá, tener la gracia, que ella pueda tener, papá, las ganas, que ella pueda tener la osadía, que ella pueda tener la autoridad, Señor, para soltar todo hoy, Señor, para que pueda levantarse como una nueva persona, Señor, para vivir la plenitud de sus promesas, Señor. Así oramos y declaramos, papá, delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. De Ribianaya subidicando rabadarasai. Ribianaya subidicando y abadarasai. Cierra tus ojos, hermanos. Gracias, Señor. Te damos gracia, te damos honra, te damos toda adoración. Papá, queremos declarar que todo lo que ha sido, Señor, concebido en nuestros corazones hasta hoy, que ha sido contrario a tu palabra, que ha sido contrário a tu propósito, que ha sido contrário a tu promessa. Hoje, Senhor, todo isso é arrancado desde a raiz de nossa vida. Todo sentimento contrário, todo sentimento rotundo que não vem de tu presença, todo isso, papá, que se ha levantado contra nossa vida com base em todo o que hemos alimentado em nosso coração. Pero hoje eu declaro que acá há homens e mulheres buenos que cumprirão a palavra do Senhor dizendo: todo el hombre bueno del buen tesouro de su coração saca lo bueno. E acá, San Deus, hoje todo lo malo é quitado, todo lo malo é arrancado, todo lo malo, San Deus, que nos levava ao pecado, papá, é quitado de nossa vida, em nome poderoso de Jesus Cristo, para que a partir de hoje seamos uma igreja, papá, que rompe em fé, que rompe em autoridade e cumpre tu vontade e cumpre tu querer em nome poderoso de Jesus. Assim oramos e declaramos, papá, delante de tu presença, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Ele que concorda comigo, diga amém. Quem vive e a su nome e a su pueblo, amém.